Calma, calma que é o terceiro jogo do ano, mas é difícil. O Flamengo amassou o Vasco. O Vasco foi um time covarde, um time medíocre, um time ridículo. Vexame no Maracanã. Vasco toma baile pro Mulambo da Gávea numa performance horrenda. Horrenda. Acho que é a pior performance que eu vi do Vasco nos últimos anos. Hoje o primeiro grande jogo de 2026 do Vasco, primeiro clássico, logo na terceira rodada e logo contra quem? Time do mal. Eles iriam vir com o Sub-20, né? Mas aí os caras estão lutando para não cair aí no Carioca aí. Eu não vou mentir, eu queria Sub-20, né? Mas... Para Vasco e Flamengo, e a gente precisa quebrar esse tabu e deixar eles na lanterna do campeonato. Onde o Vasco precisa quebrar um tabu de 3 anos sem vencer a Mulambá. Falta fora do lance da bola, está expulso. Acabou, morremos. Está expulso. Já era, morremos. Vamos mostrar a falta de novo para você. Foi fora do lance da bola. Reforçando, apesar de peça, volta com Léo Pereira. Que blitz. Léo Pereira na área, Piton de cabeça, tira. Carrascal! Já era, matou. Matou, já era. Sobe o hino! Tira de cabeça, Carrascal de força grande área, ela beija a trave no capricho, você revê. Bela assistência, Piton. Hoje por dentro, Bela assistência, ó. Pica, você é foda! Tu é foda! Que bela assistência pro Carrascal de cabeça! Que bela assistência! Pra terceira colocação do grupo. Ai, ai. O sorriso rasgado de aeromoça, sorriso de orelha a orelha. Para Vasco e Flamengo, e a gente precisa quebrar esse tabu e deixar eles na lanterna do campeonato. Onde o Vasco precisa quebrar um tabu de 3 anos sem vencer a Mulambá. Expulsaram por causa de quê, cara? Puta que o pariu, rapaz! Vai tomar no cu, rapaz! Tudo pra ganhar a porra do jogo tem que ser assim, porra! Tem que ser na mão, porra! Grande, caralho! Puta que o pariu, rapaz! Brincadeira, cara. Brincadeira, meu irmão. Brincadeira. Expulsado o jogador do Vasco. Impressionante, cara. Moura, meu irmão. É brincadeira, cara. Puta que o pariu, cara. Expulso o Barros, entra o Moura. Fica com 2 a menos agora, essa porra. Olha pra puta que o pariu, cara. Agora é com 2 a menos. O Hugo Moura vai se fuder, cara. Cartão, filha da puta. Dá agora, seu filha da puta. Seu arrombado, porra. Filha da puta, rapaz. Vagabundo, porra. Vamos embora. Agora já era. Fudeu a porra toda. Gente, esperado, meus amigos. Acabando aqui, vou terminar esse react pós-jogo. Lamentavelmente,
uma derrota do Vasco diante da Mulambada, que botou o time mesclado, reserva e titular, e venceu até com facilidade do Vasco. 1-0 foi muito pouco. Hoje o primeiro grande jogo de 2026 do Vasco, primeiro clássico, logo na terceira rodada e logo contra quem? Time do mal. Eles iriam vir com o sub-20, né? Mas aí os caras estão lutando para não cair aí no Carioca aí. Eu não vou mentir, eu queria sub-20, né? Mas 5 minutos do primeiro tempo, o Barros foi expulso. Porra, aí é foda, mano. Aí já era, acabou. O Flamengo ganhou. O Flamengo vai ganhar. Puta que pariu. Caí. Que isso, Pitão? Caralho, mano. Porra. Vai tomar no cu. Que isso, mano? Caralho, mano. O Vasco recupera a bola e depois o próximo passe ele perde, ó. Deu falta ali, ó. Pelo amor de Deus, cara. Olha aí, ó. Cartão vermelho ainda, cara. Olha isso, cara. Olha isso. Cartão vermelho do quê? O que ele fez? Muito menos tempo. É isso que tá acontecendo, O Vasco consegue tirar a bola, mas não consegue ficar com ela. Léo Pereira, fatiou, bola pro Royal, corta o Piton, Demorou, né? Até que demorou. Porra, cara, não merecia, pelo amor de Deus. Roubaram, né? Você é um jogador. Só se vocês conseguiram fazer gol, porque tem uma vez. Calma aí, cara. Foi fora do lance ali. Mas calma aí, fora do lance, o que ele fez fora do lance? Não trouxe pé, porra! Que piada é essa, Rio? Você tá louco? Você tá louco? Calmou. Pulgar. 23 minutos. Dá espaço Nossa não, caralho. Achei que já tinha uns 37, moleque. 23. Jesus. Outro cruzamento. Tirou o Piton de cabeça mal pra trás. Bateu, é gol. Gol do Flamengo. Carrascal. O Piton tirou mal pra boca da grande área, né? Um erro de juvenil. Mas enfim, é o que ele fez. E aí o Carrascal, um chute de rara felicidade. A bola ainda bate na trave antes de morrer na rede. Abre o placar o Flamengo aos 23 minutos da segunda etapa. Era difícil. Vamos ver se tem alguma posição, alguma coisa. Nada, né? Nada. Gol limpinho. Eu vou começar falando a seguinte questão. O que faltou para o time do Vasco ontem em campo, para o time do Vasco um todo, foi vergonha na cara. Foi vontade de vencer. Sempre falamos aqui sobre isso. Não é sobre a derrota. É como você perde o jogo. Mesmo no 11 contra 11, o Vasco estava errando passes bobos, saída de bola ridículas. Saídas. Erraram tudo. A única vez que o Vasco conseguiu chegar na frente do gol do Rossi, goleiro do Flamengo, com o GB, ele e o goleiro também. GB, esse tipo de gol não se perde. Ainda mais num clássico. Ele e o goleiro, sozinho, ele conseguiu perder o gol. E o Vasco preso, errando tudo. Eles erraram tudo. Tudo. Livramos a cara aqui só do Léo Jardim, que fez milagres em campo. Mas o placar não foi vergonha. Não é sobre o placar. O placar realmente não foi vergonhoso por conta justamente do Léo Jardim, que fez milagres ontem no gol do Vasco. Agora, repetindo a fala aqui, não é sobre perder um jogo aqui, um jogo lá, um jogo de Campeonato Brasileiro, e sim como você perde. E mais uma vez, faltou vergonha na cara, faltou garra, faltou determinação para os jogadores, para vocês. Enfim, mais uma derrota do Vasco no Clássico, o tabu continua, o jejum continua, e uma partida que a gente pode definir como constrangedora do Vasco, né?
Acho que tem bastante coisa para a gente se preocupar. É claro que é o início da temporada ainda. O Vasco é um time que nesse momento está em formação, perdeu o seu jogador mais importante, que é o Ryan, tem algumas peças chegando. É claro que não dá para a gente na terceira rodada do campeonato, terceiro jogo do ano, já sair falando que porra, nada presta e enfim, fazer aquele escarcéu, mas a gente pode definir a atuação do Vasco hoje como uma atuação constrangedora. O Vasco não viu a cor da bola, o Vasco foi completamente dominado contra o Flamengo hoje no Maracanã. Bom, primeiro ponto, agradecer a Léo Jardim, né? Léo Jardim hoje evitou outra tragédia. Léo Jardim hoje evitou que o Vasco sofresse mais uma goleada histórica no Clássico, porque o Flamengo hoje produziu para golear o Vasco, mas ainda bem que o Vasco tem um baita de um goleiro, um grande goleiro que evitou hoje uma tragédia. Graças ao Léo Jardim, o Vasco perdeu só de 1-0, porque se você for olhar ali chances de gol, enfim, o Flamengo criou para fazer um placar elástico hoje em cima da gente. Então já fica aqui registrado esse agradecimento ao Léo Jardim por ter evitado essa tragédia hoje no Maracanã. Calma que é o terceiro jogo do ano. Mas é difícil. Família, vou tentar ser bem rápido aqui, porque eu tenho que responder uma galera, graças ao seu GB. Obrigado, GB, pela atuação pavorosa. Mas não somente ele, tá? Não somente ele, a gente tem que pontuar isso aqui. Então tem muita gente me mandando mensagem porque eu falei, vamos lá, coloca o GB pra gente entender e tudo mais, e não tiro uma palavra do que eu falei. Uma palavra. Eu vi acontecer isso com o Peck, eu já vi acontecer isso com o Ryan. Pode dar a volta por cima. Então assim, pegar e responsabilizar o GB pela atuação pavorosa, não, é até covarde da nossa parte. Porque se você olha o GB lento, mole, cansado, poxa, mas o GB ganha quanto? É porque isso é importante, pô. Isso é importante, gente. Né? Eu acho que o salário, por mais que ex-jogador, jogador não gosta que comente isso, mas o salário ele condiciona a importância do atleta, pô. Se o Coutinho ganha 1 milhão, ele precisa fazer a diferença para o Vasco. Em comparação ao GB, que tem o quê? 80, 90 mil? Não estou defendendo o GB, eu só estou aqui querendo, contextualizar a parada. Se o Nuno ganha 600, 700 mil, ele tem que fazer mais com o GB. E não fizeram nada, absolutamente nada. O que eu estou tentando aqui passar o meu sentimento em relação ao GB, eu concordo com todas as críticas, mas tem que criticar o GB e puxar Coutinho e Nuno, porque dos 4 ali na frente, só o Andrés Gomes tentou alguma coisa. Só. Então pegar o moleque pra Cristo não dá. Thiago, mas ele perdeu o gol. E o Coutinho não faz nada. O Nuno não faz nada. No jogo de nada. Nada. Na intermediária com o Léo Pereira mais atrás ainda, que liberdade tem o Flamengo, hein? Tem 300 jogadores do Flamengo em campo, hein, Quindy? Olha, a liberdade, a facilidade que o Flamengo sai, o Flamengo troca 3 passes e... Bola na intermediária com o Pedro, ele domina de costas para marcação, teve liberdade no giro, tentou o lançamento e a falta e vai ter amarelo. Tá expulso. Tá expulso o Barros, hein? Tá expulso o Cauã Barros. Olha, só se a imagem tá me enganando aqui, mas eu achei que ele tropeçou. Eu não vi nenhuma agressão, eu não vi nada para justificar uma expulsão do Barros. Ele tava correndo. Aqui na canhota, Alexandro tem liberdade, vai botar essa bola na área, olha a cavadinha, Carlos Cuesta cortou. Bola sobra com o Léo Pereira na entrada da área, tentativa de lançamento, Piton, a sobra, o chute, gol do Flamengo. Carrascal. Era óbvio. Alguém aqui não sabia que isso ia acontecer? Todo mundo no Maracanã sabia que isso ia acontecer, menos o treinador do Vasco. Todo mundo no Maracanã sabia que ia acontecer exatamente isso. O gol ia sair a qualquer momento. Agora o Fernando Diniz vai mudar. Com o jogador a menos, atrás do placar. Cara, desculpa, pra mim o que o Fernando Diniz está fazendo hoje é nível Álvaro Pacheco no 6-1. Em relação ao desempenho, em relação a não saber o que fazer, em relação a estar perdido. Concorda comigo? Uma atuação ridícula em que os números mostram exatamente o que foi o jogo. No primeiro tempo, 13 finalizações do Flamengo. Uma nossa, aquela do GB, numa infiltração em que o Paulo Henrique serviu e ele botou para fora. Depois, nada mais. 19 finalizações do Flamengo.
uma do Vasco no alvo. São os números finais da partida. Ah, mas o Barros foi expulso. Vou falar sobre esse assunto também. Mas não foi preponderante, porque o Barros foi expulso que o Vasco perdeu. A atuação foi ridícula. Mais uma vez o Léo Jardim, e não é o primeiro clássico, salva o Vasco da Gama. Aliás, nos 13 últimos jogos, nós temos, ou não temos, 0 vitórias. Isso é ridículo. 9 vitórias do Flamengo, 4 empates. E aí? Desde março de 2023, daquele gol do Puma, que o Vasco não vence o Flamengo. O Coutinho nunca venceu o Flamengo jogando no profissional. É sério isso, cara? Isso pode ser considerado números para o Vasco da Gama? Ah, Fábio, mas é início de temporada. Concordo. Segundo jogo do time titular. Concordo. Opa, mas o Flamengo voltou no outro dia e já jogou ontem. Voltou com menos tempo e era o primeiro jogo dos caras. O Flamengo amassou o Vasco. O Vasco foi um time covarde, um time medíocre, um time ridículo. Envergonhou. A atuação do Vasco foi vergonhosa, vexatória. Thiago Mendes ficou sobrecarregado com a expulsão justa e burra do Barros, porque foi uma expulsão justa. O Bruno Arleu viu muito bem o pisão na panturrilha do Carrascal. Bom, difícil, né? Difícil absorver o que aconteceu ontem dentro do Maracanã. É completamente inacreditável. Eu mantenho as palavras. Para quem não sabe, eu venho participando nesses últimos dias do programa SPT Sport Rio, ao lado do Vene Casagrande. É um programa de muita resenha. É um programa de gastação, um programa de zoeira. Mas é um programa também, é claro, de seriedade. E ali no programa, anteontem, aliás, ontem, eu falei, com certeza, com convicção, o Vasco chega sendo favorito no Clássico dos Milhões. Tinha muita convicção de que o Vasco da Gama venceria o Flamengo ontem no Maracanã. E eu tinha certeza que o Vasco iria sair com a vitória. Era uma certeza, tá? Eu, Lucas, fui ao Maracanã ontem com a certeza de que o Vasco da Gama sairia vitorioso, diante de todos os fatores que estavam presentes nesse clássico. A gente estava falando de um Vasco que havia jogado bem contra o fraco Maricá, mas jogou bem. Um Vasco que está com um elenco teoricamente entrosado, que está jogando junto há muito tempo, e enfrentando um Flamengo que ainda não havia entrado em campo. Enfrentando um Flamengo que tinha total responsabilidade de vencer, porque era o lanterna do Campeonato Carioca. Enfrentando um Flamengo que não tem nem 10 dias de preparação. Então todos esses fatores que foram colocados à mesa fizeram com que eu, e creio que qualquer torcedor vascaíno ontem tivesse a convicção de que um tabu que perdura 3 anos iria cair. E não caiu. E diante de toda essa situação, eu, Lucas, não consigo visualizar esse Clássico dos Milhões mais apenas como um clássico que envolve ali duas equipes, o Vasco de um lado, o Flamengo do outro, e questões técnicas e físicas. O Clássico dos Milhões hoje ele vai muito além de questões técnicas e físicas. O Clássico dos Milhões hoje envolve uma questão emocional muito forte para o lado do Vasco. A arbitragem sabia que eles vinham desesperados por causa de uma possibilidade de não se classificar e que o juiz ia dar uma forcinha, mas a gente sabe também que eles têm um time muito, mas muito superior ao time que a gente tem. Então não adianta você ficar falando, aí é chover no molhado, você vai ficar se estressando à toa. O Flamengo tem um time melhor. Ah, faltou vontade, faltou garra. Meu amigo, isso aí, se não tiver qualidade, se não contratar bons jogadores, você pode correr, você pode gritar, você pode esbravejar, pode fazer 10 partidas que não vai ganhar, cara. Não vai ganhar. Quando a gente teve a chance, que foi aquela bola na trave, que infelizmente não entrou, e depois o seu GB na cara do gol perdeu, a gente não botou a bola pra dentro. E o time quando é limitado, o time quando tem uma distância muito grande, se ele não coloca pra dentro as poucas oportunidades que ele tem, é muito difícil, mas fica muito difícil. Então não vou entrar em questão individual, não vou ficar xingando jogador. Sabe por quê?
Porque o Flamengo não é o nosso campeonato. O Flamengo não é o nosso campeonato. O Palmeiras não é o nosso campeonato. O Cruzeiro não é o nosso campeonato. Eu já falei aqui, cara. Perdemos de novo. É ruim, dói pra caralho perder para o rival. Só que a gente não pode também chegar aqui e dizer que tá tudo uma merda, tudo é um lixo. Porque o Flamengo não é o nosso campeonato. Nosso campeonato é o São Paulo, que perdeu hoje de 3-1, jogando em casa para a Portuguesa. O nosso campeonato é o Santos, que está brigando de novo, né? Lá no Campeonato Paulista, não ganhando de ninguém. O nosso campeonato enfim, é o Atlético Mineiro, que hoje, mais uma vez, não ganhou no Campeonato Mineiro, acho que 3 jogos sem vitória, mesmo usando o time titular. O nosso campeonato é o Internacional, o nosso campeonato é o Curitiba, é o Atlético Paranaense, o nosso campeonato, esse é o nosso campeonato. Então não adianta eu ficar aqui dando showzinho, chilique, gritando, ai, que o Vasco não pode perder assim, se não... Vexame no Maracanã. Vasco toma baile pro Mulambo da Gávea numa performance horrenda. Horrenda. Acho que é a pior performance que eu vi do Vasco nos últimos anos. Um treinador de merda, que não sabe montar o time, totalmente perdido. A gente vai para cima dessa diretoria que faz um planejamento caracu. O problema não era o Vegete, seus vagabundos. O problema não era o Vegete. Libera o melhor jogador do time, até os que estão vindo entrosar, a gente vai passar vergonha. Meu Deus do céu! Entra ano, sai ano, essa diretoria amadora não toma vergonha na cara. Não toma. A gente fica aqui pretérito passado com tudo que está acontecendo. Tem jogador aí no Vasco que eu vou falar hoje é para falar tudo, que tá roubando dinheiro do Vasco. É ex-jogador de futebol. Eu vou falar aqui, Flamengo hoje fez o que quis, parecia que era um jogo. Aí, meu irmão, vou falar sobre isso, de um sub-15 contra um time profissional. Que vergonha! Se o Léo Jardim não tá aí hoje, meu irmão, era 6, 7, 10. Puta que pariu, meu irmão. Cada ano piora. 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 Ei, Pedro Paulo, vamos acordar, Pedro Paulo. Vamos acordar. Fernando Diniz não é treinador pro Vasco, cara. Eu já falei isso aqui 500 vezes. Vão parar de passar pano. Chega de Coutinho. Chega de Coutinho. Chega. Chega. Vocês simplesmente, queimaram o Vegete, queimaram o Payet, queimaram pra ficar com esse bosta desse ex-jogador. Hoje eu vou falar aqui, irmão. Live não é pra criança, meu irmão. E não é pra você que é sensível e fica aí passando pano pra Pedro Paulo. Ah, mas que vai chegar novos jogadores. Que vai... Meu irmão, eu tô falando é de hoje. Não tem justificativa. É a camisa do Vasco da Gama que está em campo. É a camisa do Vasco da Gama que está sendo erguida. Vamos começar a tomar vergonha na cara. Porra! Ô Luiz, sem nhenhenhé. Hoje é pra dar nome. Ou dar nome ou vai dormir. Não tem como amantegar. Não tem como ficar passando paninho. É uma grande sacanagem com o torcedor, rapaz. É uma grande... Ver o Flamengo gritando: olé! 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 Porra! Uma vergonha! Uma vergonha! Não era nem pra fazer mesmo, porque falar o que desse jogo? O mesmo do mesmo. Mais uma derrota do Vasco para o Flamengo, uma série, já perdi até a conta de tantos jogos que o Vasco não consegue ganhar do Flamengo nos últimos, 3 anos, 4 anos.
Uma vergonha. Uma vergonha. Eu disse aqui, não é porque eu sei mais que os outros, nem apenas uma questão de opinião. Quando o Flamengo resolveu colocar o time deles, os titulares, ou parte dos titulares no campo, eu já sabia que ia dar isso. Eu já sabia. Desde o início, quando falaram, vai botar o time de juvenil, todo mundo comemorando, aquele, o Haroldo Hétero, o Urso, para mim, 3-0. 3-0, menos de 3 eu não comemoro. Esse é um cara que não tem a mínima noção do que é futebol. Parece um garoto de 10 anos, que ingênuo, que acha que o Vasco vai ganhar sempre. O que se viu ontem foi uma coisa... Porque você perdeu um jogo. Você perdeu um clássico contra o Fluminense, o Botafogo, o Flamengo mesmo. Se perder, isso faz parte do jogo de futebol. Para perder da forma que você perde. E na maioria das derrotas para o Flamengo foi assim. Tirando uma ou duas ali que competiu, que realmente lutou, a maioria o time estava completamente entregue. Mas essa de ontem, acho que foi uma das piores. Cara. Parecia um time de futebol jogando contra um time de várzea, desse time de casado solteiro. Tal a inutilidade desse elenco do Vasco, que eu vou dizer aqui, bota a culpa, 90% da culpa, nesse treinador, nesse professor Pardal, o esquizofrênico, parece uma cara de psicopata, não tira essa mania e ficar dando xilique na beira do campo, gritando, uma coisa fora do comum. Cara. O que tem que se ressaltar aqui é que esse time que jogou do Vasco ontem é o time titular. É o que de melhor o Vasco tem, ou não? Tirando ali o Ryan, a gente tem que se acostumar agora a não falar mais de Ryan, porque já foi, acabou. Tirando o Ryan, é o time titular do Vasco. Ou não é? Que jogo nojento, abjeto. Hoje eu assisti uma das piores partidas do Vasco na minha vida. Vocês fizeram hoje uma das maiores apresentações de um patrocinador de fralda descartável. Vocês hoje pareciam que estavam fazendo uma publicidade para Pampers. Entraram todo cagado. Elenco de frouxo. Bunda mole. Bunda mole. Bunda mole. Vão largar o vestiário do Maracanã fedendo a merda agora. Seus cagão. Que partida de merda. Eu me senti hoje um torcedor do Madureira. Nem do Madureira, do Maricá. Eu, infelizmente, hoje assisti o Vasco jogar contra o Flamengo um ataque contra a defesa. Ah, mas o Barros foi expulso. Isso já foi no segundo tempo. O Flamengo finalizou mais até no primeiro do que no segundo tempo, 11 contra 11. E vamos lembrar aqui o contexto do jogo de hoje. O Vasco jogou até o dia 21, beleza, mas o Flamengo foi lá na ponte que partiu jogar o Intercontinental e terminou ali, acho que 4 dias antes da gente. Acho que o Flamengo jogou a final contra o Paris Saint-Germain, que teve prorrogação, que teve pênalti. O Flamengo jogou acho que 4 dias a menos que o Vasco, que em termos de volume na temporada eles jogaram mais jogos que a gente. Então a diferença não é lá essas coisas não. Os caras estrearam hoje contra a vontade deles, teve que ter reunião, porque o presidente passou por cima do departamento de futebol e falou, vai jogar o time principal. Principal. O Vasco tomou hoje um totó, foi amassado pelo time alternativo do Flamengo. Dos 18, 20 principais, tinha 60% em campo hoje. E alguns entraram no intervalo. O Arrascaeta não pisou nem em campo.